Boa noite. Você está no Como é que Escreve? Eu sou Elaine e hoje vou contar histórias para que você tenha uma noite de sono bem relaxante, bem gostosa. Mas antes de dormir, deixe seu like, inscreva-se neste canal e depois relaxe. Relaxe na posição mais confortável para o seu sono. Relaxe na posição que você mais gosta de dormir. E então fica comigo. Eu vou contar para você histórias lindas de amor da mitologia grega antiga. Bem relaxado, bem confortável. Venha comigo para a primeira história. Apolo e Dáfne. Dáfne foi o primeiro amor de Apolo. Não surgiu por acaso, mas pela malícia de Cupido. Apolo viu o menino brincando com seu arco e suas setas, e, estando ele próprio muito envaidecido com sua recente vitória sobre a Piton, disse-lhe: "Que tens a fazer com armas mortíferas, menino insolente? Deixe-as para as mãos de quem delas sejam dignos. Vê a vitória que com elas alcancei contra a vasta serpente que estendia o corpo venenoso por grande extensão de planícies. Contenta-te com a tua tocha, criança, e atiça a tua chama, como costumas dizer, mas não te atrevas a intrometer-se com as minhas armas." O filho de Vênus, Cupido, ouviu essas palavras, mas retrucou: "Tuas setas podem ferir todas as outras coisas, Apolo, mas as minhas podem ferir você." Assim dizendo, pôs-se de pé numa rocha do Parnaso e tirou da aljava 2 setas diferentes, uma feita para atrair o amor, outra para afastá-lo. A primeira era de ouro e tinha ponta aguçada. A segunda, de ponta rombuda, era de chumbo. Com a seta de ponta de chumbo, feriu a ninfa Dáfne, filha do rio deus Peneu, e com a ponta de ouro feriu Apolo no coração. Sem demora, o deus Apolo foi tomado de amor pela donzela Dáfne, e esta sentiu horror à ideia de amar. O prazer de Dáfne consistia nas caminhadas pelos bosques e na caça. Muitos amantes a buscaram, mas ela recusou a todos, passeando pelos bosques sem pensar em Cupido nem em Himeneu. Seu pai muitas vezes lhe dizia: "Filha, deve-me dar um genro, dar-me netos." Temendo o casamento como a um crime com as belas faces rosadas, ela se abraçou ao pai implorando: "Concede essa graça, pai querido, faze com que eu não me case jamais." A contragosto, o pai consentiu, observando ao mesmo tempo, porém: "O teu próprio rosto é contrário a esse voto." Pois Apolo amou-a e lutou para obtê-la. Ele, Apolo, que era o oráculo de todo o mundo, não foi bastante sábio para prever o seu próprio destino. Vendo os cabelos caírem desordenadamente pelos ombros da ninfa, imaginou: "Se são tão belos em desordem, como deverão ser quando arranjados?" Viu que seus olhos brilhavam como estrelas, viu seus lábios e não se deu por satisfeito só em vê-los.
Admirou suas mãos e os braços, nus até os ombros, e tudo o que estava escondido da vista imaginou mais belo ainda. Seguiu-a, ela fugiu, mais rápida que o vento, e não se retardou um momento diante de suas súplicas. Para, filha de Peneu, ele exclamou, não sou um inimigo. Não fujas de mim como a ovelha foge do lobo, ou a pomba do milhafre. É por amor que te persigo. Sofro de medo que por minha culpa caias e te machuques nessas pedras. Não corras tão depressa, peço-te. Eu correrei também mais devagar. Não sou um homem rude, não sou um Campônio boçal. Júpiter é meu pai. Sou o senhor de Delfos e Tenedos. Conheço todas as coisas, presentes e futuras. Eu, Apolo, sou o deus do canto e da lira. Minhas setas voam certeiras para o alvo. Mas há uma seta mais fatal que as minhas atravessou o coração. Sou o deus da medicina. Conheço a virtude de todas as plantas. Mas sofro de uma enfermidade que bálsamo algum pode curar. A ninfa continuou a sua fuga, nem ouvindo de todo a súplica do deus. E mesmo ao fugir, ela o encantava. O vento agitava-lhe as vestes e os cabelos desatados lhe caíam pelas costas. O deus sentiu-se impaciente ao ver desprezados os seus rogos e, delirando por Cupido, diminuiu a distância que o separava da jovem. Como um cão perseguido por uma lebre, com a boca aberta, pronto para apanhá-la, enquanto o débil animal avança, escapando no último momento. Assim voavam o Deus e a Virgem, ela com as asas do medo, ele com as asas do amor. Porém, o perseguidor foi mais rápido, adianta-se na carreira. Sua respiração ofegante atinge os cabelos da ninfa. As forças de Dáfne começam a fraquejar e, prestes a cair, ela invoca seu pai, o rio Deus. Ajuda-me, Peneu. Abre a terra para envolver-me, ou muda minhas formas, que me têm sido tão fatais. Mal pronunciou as palavras, um torpor lhe ganha os membros. Seu peito começou a revestir-se de uma leve casca. Os cabelos se transformaram em folhas. Os braços mudaram em galhos. Os pés cravam-lhe no chão como raízes. Seu rosto tornou-se o cimo do arbusto, nada conservando do que fora a não ser a beleza. Apolo abraçou-se aos ramos da árvore e beijou ardentemente a madeira. Os ramos afastaram-se de seus lábios. Já que não podes ser minha esposa, exclamou o Deus, serás a minha planta preferida. Usarei as suas folhas como coroa. Com elas enfeitarei a minha lira e a minha aljava. E quando grandes conquistadores romanos caminharem para o Capitólio, à frente dos cortejos triunfais, serás usada como coroa para suas frontes. E tão eternamente jovem como eu próprio, também hás de ser sempre verde, e suas folhas não envelhecerão. Não parecerá estranho, sem dúvida, que Apolo fosse deus tanto da música quanto da poesia, mas o há de parecer o fato de que a medicina fazer companhia às duas artes. O poeta Armstrong, que era médico, assim explica o motivo. Exaltando a alegria por si mesma, o sofrimento a música alivia. Os priscos sábios adoravam, assim, a medicina, o canto e a melodia. Os poetas fazem frequentemente alusão ao episódio de Dáfne e Apolo. Waller compara-o ao caso daqueles cujos versos de amor, embora não consigam abrandar o coração da amada, servem para trazer fama ao poeta. O que cantou, porém, com tal paixão, não foi cantado,
nem sentido em vão. Foi surda a amada ao canto seu, o canto aos outros homens comoveu. Assim Febo, deixando a ilusória paixão, no louro pôs a eterna glória. Shelley, na estrofe de Adonais, alude às primeiras querelas de Byron com os críticos. Os lobos, que só sabem perseguir, os corvos, tão valente contra os mortos, os abutres, que seguem o vencedor e devoram os despojos desprezados, como fugiram todos quando ele, como Apolo vibrando o áureo arco, a seta disparou contra a serpente. Cupido e Psique. Certos reis e rainhas tinham 3 filhas. A formosura das 2 mais velhas era fora do comum, mas a beleza da filha mais jovem era tão maravilhosa que não existiam palavras para expressá-la como merece. A fama de tal beleza foi tão grande que estrangeiros de países vizinhos iam em multidões admirá-la, assombrados, rendendo à jovem homenagens que só se deve à própria Vênus. Na verdade, a deusa Vênus viu seus altares desertos, enquanto os homens voltavam sua devoção à jovem virgem. Quando ela passava, as pessoas entoavam loas e semeavam seu caminho de flores. O desvirtuamento de uma homenagem devida apenas a poderes imortais, para exaltação de uma simples mortal, ofendeu profundamente a deusa Vênus. Indignada, ela determina: não serei eclipsada por uma jovem mortal. Ela não pode usurpar as minhas honras tranquilamente. Dar-lhe-ei motivos para se arrepender desta beleza injustificada. A deusa chama então por seu filho alado, Cupido, bastante ardiloso por sua própria natureza, o exalta e provoca-o ainda mais por seus cumprimentos. Então mostra-lhe Psique e diz: castiga, meu filho, aquela audaciosa beleza. Assegura tua mãe uma vingança tão doce quanto amargas foram as injúrias recebidas. Infunde no peito daquela altiva donzela uma paixão por algum ser baixo, indigno, de sorte que ela possa colher uma mortificação tão grande quanto o júbilo e o triunfo de agora. Cupido preparou-se para obedecer às ordens de sua mãe. Há 2 fontes no jardim de Vênus, uma de água doce, outra de água amarga. Cupido encheu 2 vasos de âmbar, cada um com a água de uma das fontes, e suspendendo-os no alto de sua aljava, dirigiu-se ao quarto de Psique, que encontrou dormindo. Derramou então algumas gotas da água da fonte amarga sobre os lábios da jovem, embora ao vê-la quase fosse tomado de piedade. Depois, tocou-a de lado com a ponta de sua seta. Ao contato, Psique acordou e abriu os olhos diante de Cupido, embora ele próprio estivesse invisível. E Cupido, perturbado, feriu-se com sua própria seta. Descuidando-se do ferimento, o único pensamento do Deus consistia em desfazer o mal que fizera, e então ele derramou as balsâmicas gotas de alegria sobre os sedosos cabelos da jovem. Psique, daí em diante desdenhada pela deusa Vênus, não tirou vantagem de todos os seus encantos.
É bem certo que todos os olhos a contemplavam com admiração, todas as bocas a exaltavam. Mas nenhum rei, príncipe ou plebeu apresentou-se para pedi-la em casamento. Suas duas irmãs mais velhas, muito menos belas, de há muito se haviam casado com príncipes herdeiros, enquanto que Psique, em seus aposentos, deplorava a solidão, irritada com uma beleza que, embora trouxesse uma prodigalidade de louvores, não conseguira despertar o amor. Seus pais, receosos que inadvertidamente tivessem incorrido na ira dos deuses, consultaram o oráculo de Apolo, que respondeu: a Virgem não se destina a ser esposa de um amante mortal. Seu futuro marido a espera no alto da montanha. É um monstro a quem nem os deuses, nem os homens podem resistir. Essa terrível predição do oráculo encheu a todos de desânimo, e os pais da jovem entregaram-se ao desespero. Psique, porém, disse: por que lamentais, meus queridos pais? Devereis antes ter sofrido quando todos me cumulavam de honras indevidas e uma voz me chamava de Vênus. Percebo agora que sou vítima daquele nome. Resigno-me. Levai-me àquele rochedo a que me destinou o meu desventurado destino. E assim, preparadas todas as coisas, a donzela real tomou seu lugar no cortejo, que mais parecia um funeral do que um casamento, e com seus pais entre lágrimas e as lamentações do povo, subiu a montanha, no alto da qual deixaram-no só, voltando para casa com os corações afogados de tristeza. Enquanto Psique estava de pé no alto da montanha, tremendo de medo e com os olhos rasos de lágrimas, o gentil Zéfiro a levantou acima da terra e a conduziu suavemente até um vale florido. Pouco a pouco, a jovem acalmou-se e estendeu-se na relva para dormir. Ao despertar, refeita pelo sono, olhou em torno e viu, bem perto, um lindo bosque de árvores altas e majestosas. Entrou no bosque, encontrou uma fonte de águas puras e cristalinas e mais adiante um magnífico palácio, cuja augusta fachada dava a impressão de que não se tratava de obras de mortais, mas da venturosa morada de algum deus. Tomada de espanto e admiração, a moça aproximou-se do palácio e aventurou-se a entrar. Cada objeto que viu a encheu de assombro. Colunas de ouro sustentavam o teto abobadado, e paredes eram ornadas com baixos relevos e pinturas de animais selvagens, cenas rurais, tudo representado a deleitar os olhos do espectador. Continuou a andar e Psique percebeu que, além de aposentos majestosos, havia outros repletos de tesouros e com os mais belos produtos da natureza e da arte. Enquanto admirava, uma voz se fez ouvir, e embora a jovem não visse quem quer que fosse, ouviu as palavras: soberana dama, tudo o que vês é teu. Nós, cujas vozes pode ouvir, somos seus servos e obedeceremos às tuas ordens com atenção e diligência. Retira-te, pois, para o seu quarto, repousa em teu leito, e quando tiveres descansado, poderás banhar-te. A ceia te espera no aposento adjacente, quando te aprouver e ali te sentares. Psique atendeu às recomendações dos servos, e depois de repousar e banhar-se, sentou-se no aposento contíguo, onde imediatamente surgiu uma mesa sem qualquer servidor visível, com pratos
pratos e vinhos dos mais deliciosos. Também seus ouvidos foram deleitados com música tocada por executantes invisíveis, um dos quais cantava, outro tocava alaúde, enquanto os demais completavam a maravilhosa harmonia com um coro perfeito. Psique ainda não vira o marido que lhe estava destinado. Ele viria apenas nas horas da escuridão e partiria antes do amanhecer. Mas as suas expansões eram repletas de amor e inspirou nela uma paixão semelhante. Muitas vezes ela implorou ao amante que a deixasse olhá-lo, mas ele não consentia. Ao contrário, recomendou-a que não fizesse qualquer tentativa para vê-lo, pois ele tinha bons motivos para se esconder. Por que quer me ver? Perguntava. Por que duvida do meu amor? Tem algum desejo que não foi satisfeito? Se me visses, talvez fosse temer-me, talvez adorar-me. Mas a única coisa que eu te peço é que me ame. Prefiro que me ames como igual a que me adores como um Deus. Esses argumentos aquietaram Psique durante algum tempo, e enquanto tudo foi novidade, ela se sentiu feliz. Porém, a lembrança de seus pais, que ignoravam seu destino, e das irmãs impedidas de compartilhar com ela as delícias de sua situação, dominou-lhe o espírito, e ela começou a considerar o palácio apenas como uma esplêndida prisão. Quando o marido apareceu certa noite, ela lhe contou seu sofrimento e acabou, embora a custo, obtendo seu consentimento para que suas irmãs pudessem vê-la. Assim, chamando Zéfiro, ela lhe transmitiu as ordens do marido e ele, obedecendo prontamente, trouxe as irmãs de Psique, através da montanha, para o vale onde ficava o seu palácio. Elas se abraçaram e a jovem retribuiu carícias. Vinda, disse Psique, entre em minha casa, disponham do que vossa irmã tem para oferecer. Levou-as a seu palácio de ouro e entregou-as aos cuidados de criados invisíveis, a fim de que se banhassem, fossem servidas à mesa e admirassem os numerosos tesouros. Mas a vista daqueles dons celestiais fez com que a inveja penetrasse no coração das duas irmãs, vendo que sua irmã caçula possuía riquezas e esplendores muito superiores aos seus. Então fizeram a Psique inúmeras perguntas, entre outras, que espécie de pessoa era seu marido? Psique respondeu que era um belo jovem, que geralmente passava o dia caçando nas montanhas. Mas as irmãs não ficaram satisfeitas com a resposta e a fizeram confessar que nunca tinha visto o marido. Trataram então de encher o coração da jovem de desconfianças. Lembra-te, disseram, o oráculo pitiano anunciou que tu te casarias com um monstro horrível e tremendo. Os habitantes do vale dizem que seu marido é terrível e monstruosa serpente e que ele te nutre por enquanto com alimentos deliciosos a fim de te devorar depois. Ouça o nosso conselho. Mune-te de uma lâmpada e de uma faca afiada. Esconde de forma que teu marido não possa achá-las. E quando ele estiver dormindo profundamente, sai do leito, traga a lâmpada e veja com seus próprios olhos se o que dizem é verdade ou não. E se for, não hesite em cortar a cabeça do monstro para recuperar a sua liberdade. Psique resistiu a esses terríveis conselhos o tanto quanto pôde, mas eles não deixaram de impressioná-la. Depois que suas irmãs se retiraram, o efeito das palavras e a própria curiosidade da jovem
tornavam-se cada vez mais fortes, de tal forma que ela mal podia resistir. Então, algum tempo depois, Psique preparou a lâmpada e uma faca afiada e as escondeu do marido. E quando ele adormeceu, Psique levantou-se sem fazer ruído e, trazendo a lâmpada, avistou não um monstro horripilante, mas sim o mais belo e encantador dos deuses, com madeixas douradas caindo sobre o pescoço cor de neve e faces róseas, e um par de asas nos ombros, mais brancas que a neve, de penas tão brilhantes como flores da primavera. Ao baixar a lâmpada para ver o rosto do marido mais perto, uma gota de óleo ardente caiu no ombro do deus que, assustado, abriu os olhos e encarou Psique. Depois, sem dizer palavra, abriu as brancas asas e voou através da janela. Psique, na vã tentativa de segui-lo, caiu da janela ao solo. E Cupido, vendo-a estendida no chão, parou o voo por um instante, dizendo: tola Psique, é assim que retribui meu amor. Depois de haver desobedecido às ordens de minha mãe e te tornado minha esposa, tu me julgavas um monstro e estava disposta a cortar minha cabeça. Vai, volta para junto de tuas irmãs, cujos conselhos parece preferir aos meus. Não te imponho outro castigo, além do de te deixar para sempre. O amor não pode conviver com a desconfiança. Assim dizendo, ele continuou seu voo, deixando a pobre Psique estendida no chão, lamentando-se tristemente. Quando ela se recompôs, olhou em torno, mas o palácio e os jardins haviam desaparecido, e ela estava em um campo aberto, a pequena distância da cidade onde moravam as suas irmãs. Procurou-as e contou-lhes toda a história de seu infortúnio, o que fez com que as desprezíveis criaturas, fingindo pesar, na verdade, se regozijassem. Agora, talvez, eles escolham uma de nós, pensaram. Levadas por esta ideia, sem dizer palavras sobre suas intenções, cada uma delas levantou-se cedo na manhã seguinte, dirigiu-se ao alto da montanha e convocou Zéfiro para recebê-las e levá-las ao seu senhor. Depois, atirando-se no ar, e não sendo sustentadas por Zéfiro, caíram no precipício e se despedaçou. Enquanto isso, Psique caminhava noite e dia sem repouso nem alimentação à procura do marido. Tendo avistado uma imponente montanha, em cujo cume havia um templo magnífico, disse consigo mesma, suspirando: talvez meu amor, meu senhor, habite ali. E assim pensando, dirigiu-se ao templo. Mal entrou, viu montes de trigos em espigas, em feixes, misturados com espigas e cevada. Espalhados em torno, havia foices e ancinhos e todos os demais instrumentos da ceifa em desordem, como que atirados descuidadamente das mãos de ceifadores cansados nas horas mais escaldantes do dia. A piedosa Psique pôs fim àquela confusão indizível, separando e colocando cada coisa em seu lugar devido, convencida que não deveria negligenciar o culto de nenhum Deus, mas, ao contrário, procurar, com sua diligência, cultuar a todos. A Santa Ceres, de quem era aquele templo, vendo a jovem tão piedosamente ocupada, assim lhe falou: Psique, em verdade digna de nossa piedade, embora eu não possa proteger-te contra a má vontade de Vênus, posso eu te ensinar o melhor meio de evitar desagradá-la. Vai e voluntariamente rende a tua deusa soberana,
e trata de conseguir-lhe o perdão pela modéstia e submissão. Talvez ela te restitua o marido que perdeste. Psique obedeceu a ordem da deusa Ceres e dirigiu-se ao templo de Vênus, tentando fortalecer o espírito e repetindo em voz baixa o que iria dizer e como tentaria apaziguar a divindade irritada, compreendendo que o caso era difícil e talvez fatal. Vênus recebeu-a com a ira estampada na fisionomia. Tu, a mais ingrata e infiel das servas, lembraste, afinal, que tens realmente uma senhora? Exclamou. Ou talvez vieste para ver teu marido enfermo, ainda guardando o leito em consequência da ferida que lhe causou a amada esposa? És tão pouco favorecida e tão desagradável que o único meio pelo qual podes merecer teu amante é a prova da indústria e diligência. Farei uma experiência de sua capacidade como dona de casa. Ordenou então a Psique que fosse ao celeiro de seu templo, onde havia grande quantidade de trigo, aveia, milho, ervilhas, feijões, lentilhas, tudo preparado para a alimentação dos pombos sagrados, e lhe disse: separa todos esses cereais, colocando cada um de acordo com a sua qualidade, e faz isso antes do anoitecer. Enquanto estava ali, desesperada, Cupido incitou a formiga nativa dos campos a ter pena dela. A chefe do formigueiro e toda a multidão de suas súditas de 6 pernas aproximaram-se do montão de cereais e, com diligência, tomando grão por grão, separaram os montões formando um monte de cada qualidade, e quando tudo estava pronto, desapareceram em um momento. Ao aproximar-se do crepúsculo, Vênus voltou do banquete dos deuses, recendendo a perfumes e coroada de rosas. Ao ver a tarefa executada, exclamou: isso não é obra sua, desgraçada, mas daquele que conquistastes para teu infortúnio. E assim dizendo, deu à jovem um pedaço de pão preto para a ceia e partiu. Na manhã seguinte, Vênus mandou chamar a Psique e disse: olha para aquele bosque que se estende à margem do rio. Ali encontrarás carneiros pastando sem um pastor, cobertos da lã brilhante como ouro. Vai buscar-me uma amostra daquela lã preciosa, colhida de cada um dos velocínios. Docilmente, Psique dirigiu-se à margem do rio, disposta a fazer o que estivesse ao seu alcance para executar a ordem. O rio-deus, porém, inspirou os juncos harmoniosos murmúrios que pareciam dizer: ó donzela duramente experimentada, não desafies a corrente perigosa, nem te aventures entre os formidáveis carneiros da outra margem, pois enquanto eles estiverem sob a influência do sol nascente, são dominados por uma raiva cruel de destruir os mortais com seus chifres aguçados e seus rudes dentes. Porém, quando o sol do meio-dia tiver levado o rebanho para a sombra e o espírito sereno do rio o tiver acalentado para descansar, pode atravessar entre eles sem perigo e encontrarás a lãs de ouro nas moitas de arbustos e nos troncos das árvores. Assim, o bondoso Deus Rio ensinou a Psique o que deveria fazer para executar a sua tarefa, e seguindo as instruções, ela em breve voltou para junto de Vênus com os braços cheios de lã de ouro. Não foi, contudo, recebida com benevolência por sua implacável senhora, que disse: sei muito bem que não foi por teu próprio esforço que foste bem-sucedida nessa tarefa, e ainda não estou convencida de que tenhas capacidade para executar sozinha uma tarefa útil.
toma esta caixa, vai às sombras infernais e entrega a Proserpina, dizendo: minha senhora Vênus quer que lhe mandes um pouco de tua beleza, pois tratando-se de seu filho enfermo, ela perdeu alguma da sua própria. Não demores a executar o encargo, pois preciso disso para aparecer na reunião dos deuses e deusas desta noite. Psique ficou certa de que sua perda agora era inevitável, obrigada a ir com seus próprios pés diretamente ao Érebo. Assim, para não adiar o inevitável, dirigiu-se ao alto de uma elevada torre, para de lá se precipitar, de maneira a tornar mais curta a descida para as sombras. Uma voz vinda da torre, entretanto, disse-lhe: por que, desventurada jovem, pretendes pôr fim aos teus dias de modo tão horrível? E que covardia faz desanimar diante deste último perigo, a quem tão milagrosamente venceu todos os outros? Em seguida, a voz lhe disse como, através de certa gruta, poderia alcançar o reino de Plutão e como evitar os perigos do caminho, passar por Cébero, o cão de 3 cabeças, e convencer Caronte, o barqueiro, a transportá-la para a travessia do negro rio e trazê-la de volta. Quando Proserpina te der a caixa com sua beleza, acrescentou, porém, a voz: tem cuidado, acima de todas as coisas, para que de modo algum abras a caixa e não permita que tua curiosidade olhe o tesouro de beleza das deusas. Animada com essas palavras, Psique seguiu todas as recomendações e chegou sã e salva ao reino de Plutão. Foi admitida no palácio de Proserpina e, sem aceitar o delicioso banquete que lhe foi oferecido, contentando-se com pão seco para alimentar-se, transmitiu o recado de Vênus. A caixa lhe foi devolvida sem demora, fechada e repleta de coisas preciosas. Psique voltou, então, pelo mesmo caminho e bem feliz se sentiu quando viu de novo a luz do dia. Depois, porém, de vencer tantos perigos, foi dominada por intenso desejo de examinar o conteúdo da caixa. Como? Eu, transportando a beleza divina, não aproveitarei uma mínima parte dela para pôr em minhas faces e parecer mais bela aos olhos de meu amado marido? E assim pensando, abriu cuidadosamente a caixa, mas nada lhe encontrou de beleza, e sim um infernal e verdadeiro sono estígio que, libertando-se da prisão, tomou posse dela e a fez cair no meio do caminho, como um cadáver sem senso de movimento. Cupido, porém, já restabelecido de seu ferimento e não suportando mais a ausência de sua amada Psique, passou pela greta da janela de seu quarto, que fora deixada aberta, e voou até o lugar onde estava a jovem, retirando o sono de seu corpo. Fechou-o de novo na caixa e acordou Psique com um ligeiro contato de uma de suas setas. Mais uma vez, exclamou Cupido, quase morreu devido à mesma curiosidade. Mas agora executa exatamente a tarefa que lhe foi imposta por minha mãe e eu cuidarei do resto. Então Cupido, rápido como um relâmpago, penetrando através das alturas do céu, apresentou-se diante de Júpiter com a sua súplica. Júpiter ouviu com benevolência e advogou com tanto empenho a causa dos amantes que conseguiu a concordância de Vênus. Mandou, então, Mercúrio levar Psique à Assembleia Celestial e, quando ela chegou, entregou-se uma taça de ambrosia, dizendo: bebe isto, Psique, e sei imortal.
Cupido não romperá o laço que atou, mas essas núpcias serão perpétuas. Assim, Psique ficou finalmente unida a Cupido, e mais tarde tiveram uma filha cujo nome foi Prazer. A lenda de Cupido e Psique é considerada alegórica. Psique significa, em grego, borboleta e alma. Milton alude à história de Psique na conclusão de sua obra Comus. Seu filho, o deus Cupido, logo avança, a linda amada em transe conduzindo. Após tantos labores enfrentar, eis que, com a aprovação de todos os deuses, em sua esposa eterna há de torná-la. E de tal Emineu irão 2 gêmeos, juventude e alegria venturosos, muito em breve nascer, jurou o Jove. Harvey diz sobre a alegoria: quanta lenda tão bela outrora neste dia, longínquo em que a razão tomava a fantasia. A asa multicor entre areias de ouro, o rio carregava um líquido tesouro. Quando a mulher sem par, beleza peregrina, que de sofrer e amar e lutar teve a sina, a terra percorreu exausta, noite e dia, em procura do amor que só no céu vivia. Apuleio, escritor do 2º século da nossa era, foi quem primeiro contou esta história. Ela também foi contada por Keats, quando faz a sua alegoria em Ode a Psique. Ó mais bela visão, ó derradeira imagem, da estirpe celestial, de olímpica linhagem, mais bela que Diana livre de seu véu, e que vespe erguida entre os astros do céu, que no Olimpo pudesses reluzir e ofuscar, embora sem templo, embora sem altar. Atalanta e Pômenes. A causa inocente de tantos pesares era uma jovem cujo rosto poder-se-ia dizer, com segurança, que era muito masculino para uma mulher e, ao mesmo tempo, muito feminino para um homem. Seu destino fora revelado e era neste sentido: não te cases, Atalanta. O casamento será a tua ruína. Atemorizada com esse oráculo, a jovem fugiu da companhia dos homens e dedicou-se aos exercícios corporais e à caça. A todos os pretendentes, pois os tinha muitos, impunha uma condição que, em geral, a livrava da perseguição: darei prêmio àquele que vencer-me numa corrida, mas a morte será o castigo do que tentar e falhar. A despeito desta séria condição, alguns se arriscaram. E Pômenes deveria ser o juiz da corrida. Será possível que alguém seja tão louco a ponto de se arriscar deste modo para conquistar uma esposa? Disse ele. Mas, quando viu Atalanta tirar as vestes para a corrida, mudou de opinião e exclamou: perdoai-me, jovens, não sabia qual era o prêmio que iríeis disputar. E ao contemplá-los, desejava que todos fossem derrotados e enchia-se de inveja daqueles que pareciam capazes de vencer. Enquanto se entregava a tais pensamentos, a Virgem começou a correr e, correndo, era ainda mais bela do que sempre. A brisa parecia dar-lhe asas aos pés, os cabelos agitavam-se sobre os ombros e a vistosa fímbria de suas vestes flutuava atrás dela. Um rubor coloria-lhe a alvura da cútis como a sombra de uma cortina carmesim
sobre uma parede de mármore. Todos os concorrentes ficaram distanciados e foram mortos impiedosamente. Hipômenes, sem assustar-se com esse resultado, disse, fixando os olhos na Virgem: por que te vanglorias de vencer esses lerdos? Ofereço-me para a disputa. Atalanta olhou com piedade, sem saber se deveria vencer a corrida ou não. Que Deus pode tentar um homem tão jovem e tão belo a se arriscar tanto? Pensou. Tenho pena dele, não por causa de sua beleza, embora ele seja belo, mas por causa de sua mocidade. Quisera que desistisse da corrida, ou, se for tão louco para insistir, que me vencesse. Enquanto hesita, entregue a esses pensamentos, os espectadores se impacientam e seu pai a convida a preparar-se. Hipômenes, então, dirige uma prece a Vênus. Ajuda-me, Vênus, pois foste tu que me impeliste. Vênus ouviu a prece e mostrou-se benevolente. No jardim de seu templo, na ilha de Chipre, há uma árvore de folhas e ramos amarelos e frutos de ouro. Ali, ela colheu 3 frutos e, sem ser vista por qualquer outra pessoa, entregou-os a Hipômenes e ensinou-lhe como usá-los. O sinal foi dado. Os 2 corredores partem, avançando sobre a areia. Avançavam com tanta leveza que se diria que corriam sobre a superfície de um rio ou sobre ondas sem afundarem. Os gritos dos espectadores animavam Hipômenes. Sus, sus, ânimo, avança, avança, tu a vencerás, não descanse, mais um esforço. Não se podia saber se era o jovem ou a donzela que ouvia essas palavras com maior prazer. Hipômenes, contudo, começou a respirar com dificuldade. Sentia a garganta seca e a meta ainda estava longe. Naquele momento, ele largou uma das maçãs de ouro. A Virgem, admirada, parou para apanhá-la. Hipômenes ganhou a dianteira. Ouviram-se gritos de todos os lados. Atalanta reforçou os esforços e, dentro em pouco, alcançou o adversário. De novo ele largou uma maçã. A donzela tornou a parar, porém, mais uma vez, alcançou Hipômenes. A meta estava próxima. Restava apenas uma oportunidade. Faze frutificar sua dádiva, ó Deus, exclamou o jovem, atirando para um lado a última maçã. Atalanta olhou indecisa. Vênus impeliu-a a olhar para o lado. Ela assim o fez e foi vencida. Hipômenes conquistou o prêmio. Os amantes, contudo, ficaram tão preocupados com a própria felicidade que se esqueceram de render a Vênus as devidas homenagens. A deusa irritou-se com sua ingratidão. Levou-os, então, a ofender Cibele. Essa deusa poderosa não era ofendida impunemente. Tirou dos 2 a forma humana, transformando-os em animais de hábitos semelhantes aos seus próprios. A caçadora heroína, que triunfava graças ao sangue de seus amantes, foi transformada em leoa, e seu amante transformado em leão. E ambos foram atrilhados ao carro da deusa, onde ainda podem ser vistos em todas as suas representações, na escultura e na pintura. Cibele era o nome latino da deusa chamada pelos gregos de Rhea ou Ops. Era esposa de Cronos e mãe de Zeus. Nas obras de arte, apresenta uma arte matrona que a distingue de Junos e Ceres. Às vezes, apresenta-se coberta com um véu, sentada num trono, com leões ao seu lado. Outras vezes, guiando um carro puxado por leões. Usa uma coroa
cuja orla é recortada em forma de torres e ameias. Seus sacerdotes eram chamados coribantes. Descrevendo a cidade de Veneza, construída numa ilha rasa do Adriático, Byron faz uma comparação com Cibele. Qual Cibele marinha do oceano se ergue pela tiara coroada das torres majestosas e imponentes. Moore, referindo-se à paisagem alpina, faz alusão ao episódio de Atalanta e Hipômenes. Mesmo aqui, nessa cena portentosa, muito na frente da verdade avança a fantasia ou bem, como Hipômenes, esta aqui, aquela, distrai, desorienta com as ilusões douradas que alimentam.